Queridos irmãos e irmãs, guerreiros, todos aqueles que de casa participam também conosco desse momento tão bonito, esse momento de oração, esse momento de formação, e através dos testemunhos e da beleza de todos aqueles que de casa estão nos acompanhando, nós formamos uma grande família. Fiquei muito feliz quando a irmã Raquel havia falado que esse mês de fevereiro seria dedicado à família, né? A família é um grande dom, né? E nós não nos cansamos de falar das nossas famílias. Nós não nos cansamos de defender esse patrimônio tão importante da humanidade, como dizia o querido Santo Papa João Paulo II. Então, esta noite é uma noite de muita alegria, já tendo essa satisfação de estar com vocês, que desde o início do texto do combate já colocaram as suas intenções, já colocaram as suas mensagens, as suas súplicas, para que no momento do texto, tudo aquilo que está dentro do nosso coração possa se realizar verdadeiramente graça, porque nós somos homens e mulheres de fé. É claro, o tema de hoje da nossa formação, ainda nos primeiros dias desse mês de fevereiro, né, terá ainda todo esse mês bonito de reflexão sobre a família. E nós tocamos nesse tema que é, claro, um pouco complexo, mas podemos assim dizer que é um tema muito desafiador. Como manter unida a nossa família? Como manter unida a nossa família em um tempo em que se fala de tantas separações, em um tempo de tanta fragilidade da vida a dois, em um tempo onde as nossas famílias elas são assaltadas por tanto mal, por tantas ideologias, por tantas coisas que quer destruir o núcleo, o inicial, onde Deus se faz presente. É claro que no seu coração, você que está nos acompanhando agora, com certeza os dramas existenciais, as necessidades, as dificuldades por que passa a sua família, com certeza já estão presentes nesse momento dentro do seu coração. Eu peço que você implore a graça do Espírito Santo para poder, nesse momento de formação, que na verdade vai ser um grande testemunho também, porque eu desejo falar não de maneira teórica sobre a união das nossas famílias, mas além de padre, eu sou filho e Deus me deu uma grande graça, além do sacerdócio, que foi participar, conviver e ter a graça de ter uma família bastante numerosa. Eu costumo dizer que eu sou de uma família apostólica, 12 filhos, e Deus ainda tirou desses 12 filhos, dos 12, Judas Iscariotes saiu da comunidade, e lá em casa foi o contrário, um saiu para o sacerdócio, e eu acredito que o meu sacerdócio foi ainda para enriquecer ainda mais em graça esta família, que é uma família como todas as outras. Não pense logo no início que a família do Padre é uma família de santos, porque a santidade ela é uma construção, Os pais de Santa Teresinha se santificaram, mas numa construção. Ela também se santificou, mas numa construção. Então a família ela é uma construção de santidade, E podemos nos perguntar novamente, como manter a nossa família unida? Qual viés nós vamos seguir? Qual caminho nós vamos seguir? Eu sempre, desde quando comecei a exercer o diaconato, que comecei a celebrar os primeiros casamentos, sempre eu tenho um gosto muito grande de presidir, de assistir à cerimônia do casamento. Quando, desde a conversa com os casais, quando já partilhamos o desejo de ver nos olhos daqueles noivos o desejo de constituir verdadeiramente uma família. E para mim é sempre um momento também de muita emoção, porque eu me envolvo também nos casamentos, e principalmente aqueles casamentos que são todos realizados dentro do rito católico, desde os cantos, da decoração, até mesmo da própria preparação espiritual. E é sempre uma graça muito grande como padre, lá no início como diácono e agora como padre, traçar o sinal da cruz sobre aquele casal
e dizer: Deus, confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos, né? Ninguém separe aquilo que Deus uniu. Então, como manter as nossas famílias unidas? Voltando, seguindo aquilo que é o fato constitutivo da vida matrimonial: Deus. As famílias, os jovens que estão nos acompanhando, os namorados, aqueles que já planejam a vida matrimonial, nós não podemos esquecer que o casamento é uma constituição divina, cuja união se faz e é confirmada por Deus. Já no próprio rito, quando o sacerdote diz: o que Deus uniu, o homem não pode separar. Por isso, vejam, irmãos e irmãs, o investimento que nós devemos fazer para manter as nossas famílias unidas. O casamento é o desejo de Deus para que o homem e a mulher sejam felizes. E o primeiro passo que nós devemos dar para manter a união das nossas famílias é ter a consciência de que a família, de que o casamento, a união dos cônjuges, dos filhos e dos demais parentes é uma união divina. Há uma responsabilidade muito grande sobre os casais, porque o amor do homem para com a mulher deve ser tão grande, um amor sublime, tal qual como o amor de Cristo pela sua igreja. Por isso o sacerdócio não é um amor estéril, né? O sacerdócio é um compromisso tal qual como a vida matrimonial. Por isso as pessoas podem também nos perguntar: por quê? Qual a propriedade que o padre tem para falar de família, né? Porque a família, o casamento é um compromisso, tal qual como a nossa vocação, que exige fidelidade, que exige dedicação, que exige amor. Por isso a família, o primeiro ponto que nós devemos traçar, o primeiro caminho que nós devemos percorrer é esta consciência de que a família, ela é um patrimônio da humanidade. Deus deseja a família. Com todo respeito que nós devemos ter à própria liberdade humana, as pessoas que infelizmente assumem um outro estilo de vida, se constitui uma família, mas nós estamos falando daquilo que é um projeto divino. Homem e mulher, Deus constituiu para a felicidade. Então o primeiro passo é esse. O segundo passo que nós devemos ter na nossa família para mantê-la unida é trazer Deus para o nosso dia a dia. Deus precisa estar no dia a dia das nossas famílias. Se esta união é constituída por Ele, se o casal, se a família deseja que Deus faça parte, Deus precisa estar presente no dia a dia das nossas famílias. Aí eu trago, é claro, para vocês o meu exemplo familiar. A irmã Raquel já no início introduzia o momento mistério de cruz que eu passei, e recentemente, há 15 dias atrás, eu também fui acometido da Covid-19, tive também sintomas graves. Cheguei até mesmo a iniciar uma preparação para dizer: Senhor, se essa for a minha hora, eis-me aqui diante de vós, diante daquele dia bem doloroso. Mas a perda dos pais, a perda dos 2 irmãos, né, foi algo muito doloroso para a nossa família, porque Deus nos deu a graça de conviver 61 anos de vida matrimonial dos nossos pais. Claro, eles tiveram uma alegria de celebrar 25, 50 anos e chegaram a celebrar 61 anos de vida matrimonial. Não é brincadeira, 61 anos. Desses 61 anos, a graça de poder constituir 12 filhos, né? E eu acredito que nesse momento de trazer Deus para a família, para o dia a dia, a minha mãe e o meu pai, eles foram como Jesus, que soube
educar os 12 apóstolos. Cada um com uma consciência, com uma cabeça, com uma personalidade, cada um com a sua indiferença, a sua individualidade, mas a minha mãe e o meu pai soube estar presente no coração de cada filho. E isso foi um grande dom para a nossa família, porque Deus fazia parte do nosso dia a dia. A começar de uma coisa muito simples, a pedir a bênção, que hoje, infelizmente, algumas famílias esquecem, os pais esquecem de educar os seus filhos. Era bem interessante, porque quando chegava alguém na nossa casa, a mãe sempre dizia, peça a bênção, né? Ao sair de casa, a gente pedia a bênção, ao acordar, ao deitar, né? E essa bênção, que pode ser algo muito simples, mas era Deus no nosso dia a dia. Porque os meus pais foram pessoas de profunda oração, né? Iniciaram a sua vida na juventude rezando, educaram os filhos rezando e terminaram também os dias de vida rezando. Na minha casa, no espaço físico, tem uma réplica da Capelinha das Aparições de Fátima, e os últimos 7 anos da vida deles foi todo dedicado à oração, e principalmente no dia 13 de cada mês, quando toda a família se reunia, juntamente com os vizinhos, para poder fazer daquele momento um momento mariano, um momento de oração. E a presença de Deus na nossa vida foi também a presença de Nossa Senhora, foi também a presença dos santos. Eu me lembro que na nossa casa, na sala, tinha muito retrato de santos. E quando criança, a mamãe fazia uma certa catequese conosco. Ali a imagem de Nossa Senhora, ali é São José, e ele foi isso, né? Como vocês podem ver na imagem que está passando, os dois rezando à tardinha diante da imagem de Nossa Senhora. Foi uma visita que eu fiz em casa e eu vi os dois rezando e ali registrei esse momento tão importante. Então Deus se fazia presente dentro da nossa casa, né? Deus se fazia presente no dia a dia, no relacionamento, quando a nossa mãe instruía os filhos para que pudesse ter uma boa convivência, quando o respeito se fez presente, quando a autoridade, que não era a agressividade, mas a autoridade, o temor a Deus, aos dias santos, aos dias de Nossa Senhora, o respeito para com as coisas santas, tudo isso eu tive a alegria de conviver junto com os meus irmãos e os meus pais. Então nós precisamos trazer Deus para o nosso dia a dia. As nossas famílias precisam estar inteiramente em sintonia com Deus. Nós precisamos ser amigos de Deus. As nossas famílias precisam ter tempo para rezar. É claro que vivemos num mundo capitalista de muitas atividades, onde os horários, as famílias já não se encontram mais com tanta intensidade, mas eu aconselho você que está nos acompanhando, escolha, se não for possível, semanal, se não for possível a cada domingo, mas pelo menos uma vez por mês, de preferência numa festa de Nossa Senhora, dedique para rezar em família. Dedique para poder rezar o Santo Terço, tanto pedido para Nossa Senhora. As orações antes das refeições, o tempo, né? Hoje o celular e tantos meios de comunicação têm tirado o tempo do encontro, né? E aqui é o terceiro momento que eu falo, as nossas famílias precisam ter momentos de encontro, precisam ter momentos lúdicos, as nossas famílias precisam se encontrar para partilhar, para fazer memória, né? Uma coisa tão bonita que nós precisamos resgatar nas nossas famílias é o sentido da memória, né? Nós precisamos falar de nós precisamos estar presentes na vida do outro, né? Agora, após esse período que eu estou vivendo ainda do luto, porque nós vamos celebrar agora em março 1 ano do falecimento, eu sempre tenho encontros
periódicos com os meus irmãos. E vez por outra, nós trazemos um tema para a nossa oração. Já trouxemos o tema da morte, o tema da ressurreição, né? E um dos nossos encontros, entre eu e eles, foi o tema da areia de Satanás. O que nós refletimos naquele dia, né? A família tem que estar atenta ao jogo que o demônio às vezes faz, né? Eu chamo areia porque nós estávamos comparando a uma briga de dois cachorros, quando os cachorros estão querendo brigar, e de repente se você joga uma coisa, aí a briga começa ainda mais. Joga uma chinela, joga areia. A gente jogava areia quando era criança, para que eles pudessem brigar, né, ali. E às vezes isso pode acontecer nas nossas famílias, né? E nós refletimos isso, nós rezamos, os irmãos, e eu falava para ele, nós vamos nos prevenir, porque vez por outra o demônio pode querer jogar areia dentro da nossa família. E você que está me acompanhando, mesmo que você seja de uma família que tenha bastante conflito entre os irmãos, mesmo que às vezes você pode não se dar bem, o filho com o pai, a mãe, mas tenha muito cuidado com a areia de Satanás, que ela começa numa coisa muito boba, às vezes numa palavra, às vezes no olhar, às vezes numa manifestação de sentimento, né? Agora, é claro, quase todas as famílias, elas têm grupos, e às vezes é uma coisa que põe no grupo, e ali ficou mal entendido. Cuidado, pare, reze, e veja se aquilo não é a areia de Satanás para destruir as nossas famílias. Quantos irmãos são desunidos entre si, que não participam da vida do outro? Quantos pais que são afastados dos filhos, porque perderam esse contato que deve vir desde o núcleo da família, dos primeiros anos da infância. Então tenhamos bastante cuidado, façamos este caminho. É claro, eu não estou dando um método fixo, eu estou falando a partir desta experiência também, não só de padre, mas da experiência também de um filho que teve 11 irmãos e os pais celebrando 61 anos de vida matrimonial. Primeiro, a consciência, né? Minha mãe sempre dizia, o casamento é um projeto, o casamento precisa ser pensado, né? Ela dizia, eu pensava na infância, né, que a vida era essa, com o esposo, cuidando dos filhos, e aí, é claro, até terminar os dias de vida. Então, o casamento é um projeto. O casamento é esse projeto bonito que deve ser pensado não só no noivado, mas desde o namoro, né? Que deve ser pensado, que deve ser calculado, que deve acontecer dentro do seu momento certo, seguindo todas as etapas. Então, o casamento, a família, precisa ser constituída naquilo que ela é, um sinal de Deus. O próprio Papa Francisco tem refletido muito, principalmente através da carta Amoris Laetitia, quando em 2016 lançou para todas as famílias as preocupações, mas também tantas luzes, né? E o capítulo 3 vai até dizer exatamente, a família precisa ter os olhos fixos em Jesus, para poder passar por todos os dramas que nós vivemos atualmente. Uma coisa é uma família da década de 30, 40, 50, 90, e agora a família do século 21, que é muito mais complexo, os problemas são muito mais desafiadores. Então nós precisamos sempre fazer isso, principalmente nós cristãos católicos. A família, o casamento é um projeto de felicidade. Depois, trazer Deus para esta família, deixar Deus fazer parte do nosso dia a dia. E aí, é claro, como eu já disse, o terceiro momento, celebrar a vida familiar, celebrar os momentos lúdicos. E aqui eu dou a minha experiência pessoal. É tão bonito quando nós celebramos a vida dos nossos familiares, os aniversários, as datas comemorativas, os encontros, né? O fim do ano, né? Nós temos até um costume na nossa família
já que eu não posso passar o dia 31 com eles, a gente sempre celebra o Réveillon antes do dia 31, com todas as comemorações normais. A gente faz um vídeo, guarda o vídeo e postava no dia 31, meia-noite. Isso assustava até o povo da paróquia. Como o senhor acabou de celebrar agora a missa, como está lá no Piauí festejando com seus irmãos, né? Os aniversários, né? Quantas vezes eu comprei um bolo e às vezes cantava os parabéns sozinho, mandava o vídeo para os familiares. Quantas vezes a minha família fez o meu aniversário em casa, com bolo, a foto lá em cima do bolo, fazia o vídeo, cantava os parabéns e mandava, para se fazer presente na vida do outro. Isso é muito importante. Nós não podemos deixar, principalmente numa era dessa, da comunicação avançada, nós não podemos deixar a nossa família se desunir. Nós precisamos investir na vida do outro, né? Estar presente, uma ligação, uma mensagem, né? Vejamos a irmã Raquel quando disse que ligou para a sua família, conversou. Isso é muito bom. Os irmãos precisam elogiar o trabalho do outro, precisam estar presente na vida do outro e dos seus acontecimentos, né? Porque o grande intuito do mal é exatamente destruir as nossas famílias. Por isso há essa investida tão atual do demônio para destruir as nossas famílias, porque ao destruir a família, também se destrói a primeira experiência de Deus. Porque a primeira experiência que nós temos de Deus, enquanto família, não é logo dentro das nossas igrejas. É em casa, é no colo do pai, é no colo da mãe que nós aprendemos as primeiras orações. Por isso os pais devem ser os primeiros catequistas dos seus filhos, devem ensinar as primeiras orações católicas. Os pais devem ensinar os nossos filhos a participar da vida eclesial, a missa dominical, os dias santos de guarda que a igreja nos convida. Para que essa experiência divina ela possa ser enriquecida dentro das nossas famílias e o demônio não encontre lugar para poder destruir esta célula inicial, como ele já conseguiu em tantos setores da sociedade. Por isso nós precisamos fazer um investimento, até de um investimento pesado nas nossas famílias. Por isso, se somente uma pessoa reza na sua casa, não desista. Se 2 rezam, também não desistam. Sejam perseverantes, insistam, falem, rezem, torne Deus presente na vida de vocês. Não desanime. Nós não podemos desanimar. Nós escutamos através das mídias e de tantos momentos que a família está em crise, né? Mas a família cristã, o seu sentido inicial, aquilo que ela é, isso nunca passou em crise, porque ela sempre foi, desde o Gênesis até hoje, uma grande bênção para o homem e para a mulher. Então, muito cuidado com aquilo que pode estar entrando dentro da sua casa, com aquilo que pode estar nos afastando do caminho divino, com aquilo que possa estar destruindo as nossas famílias. A vigilância, irmãos e irmãs, ela é diária. Precisamos guardar, precisamos blindar a nossa família desse mal que se faz tão presente, infelizmente, nesta realidade atual que nós vivemos. Então, como manter a nossa família unida junto de Deus? É através da oração, é através da humildade de chamar Deus para a sua casa, Jesus, Maria e José. É através desse momento que nós iremos manter a nossa família unida, que é um desafio todos os dias, todas as horas, todos os momentos, mas nós não podemos desistir. A família é um grande dom. Eu agradeço muito a Deus, os meus 12 irmãos, a convivência, e sei que eu sou muito querido pelas minhas irmãs, que cuidam muito bem de mim, como eu também cuido de cada um, na amizade, na oração, no aconchego, na ligação, na visita que eles fazem à paróquia e nos contatos que nós temos. Por isso, além do sacerdócio, Deus me deu esse grande presente de pertencer a uma família tão numerosa que, mesmo passando recentemente pela dor, né, porque a perda dos nossos pais foram assim as perdas das nossas 2 colunas. Os nossos pais eram as colunas da nossa família, mas Deus está nos dando a graça de
reconstruir essas duas colunas que nós perdemos, que agora fazem parte do céu, da convivência dos santos, intercedem por nós, e a nossa família, como foi enriquecida de amor, enriquecida de tanta graça de Deus e de tanta união que o Espírito Santo preserva até hoje, nós estamos reconstruindo as colunas que nós perdemos, até para testemunhar para o mundo como é bom ter família, né? Como é bom ser família, como é bom investir na nossa família. Você que está aí, não deixe de rezar, não deixe de fazer do seu casamento um verdadeiro projeto divino. Os namorados, os noivos, planejem bem, e eu desejo encontrar com vocês no altar para abençoar esta família e dizer o que Deus uniu, o homem enriquecido, e seja uma grande oportunidade para você amar a sua família. Vale a pena amar as nossas famílias, não desistam. Amém. A gente agradece muito a presença do Padre Gilvan, que veio dar essa palavra sobre a família, como vai manter unida.